Presidente, você pode fazer uma avaliação do depoimento até agora? Bem, nós estamos observando, e é já muito claro pelos dados que nós temos, que todo esse grupo, ele articulou e muito bem as operações para desvio do dinheiro da Previdência Social. Nós não estamos tratando com amadores, nós estamos lidando com pessoas que têm somas bilionárias nas contas, escritórios de contabilidade caríssimos que ajudaram a maquiar todas as operações, escritórios de advocacia que também orientaram dentro da legislação para que tudo aquilo que aconteceu de desvio de dinheiro dos aposentados brasileiros pudesse ter uma aparência de legalidade. Quando nós olhamos o processo por fora, pela fala dos depoentes que têm vindo dessa comissão, ao que parece está tudo em ordem, tudo dentro de um arcabouço, vamos dizer assim, de uma organização, mas não está. Porque quando a gente vai observar a prestação de serviços, quando a gente começa a seguir os depósitos, a gente percebe que altíssimas somas em dinheiro sacados dos bancos pelos envolvidos ou pelos seus representantes, esse dinheiro não tem destinação. Se as empresas, é a minha visão hoje, juntamente com o relator, trabalharam totalmente dentro da legalidade, os recursos deveriam estar disponíveis na sua totalidade em alguma conta ou à disposição dos sócios para investimentos em várias áreas. O que nós temos são casas compradas com pagamento à vista, salas compradas com dinheiro à vista, desvio de dinheiro para a compra de aeronaves, que hoje não se sabe exatamente quem são os donos. Todo esse patrimônio, ele teve uma destinação que não está correta com o que tem sido falado aqui na CPMI. Daí a nossa decisão, inclusive, e a minha, de colocar em votação o requerimento ao ministro André Mendonça da prisão de mais uma pessoa, que é o advogado Nelson Williams, que esteve conosco aqui, não quis dar respostas efetivas e que, dentro dos dados que nós temos, mostra que o patrimônio que ele tem está diretamente ligado a boa parte dos depoentes que estão, neste momento, negando participação, mas cujos dados dizem totalmente ao contrário. Presidente, tem previsão de novos depoentes na próxima semana? Sim, na segunda-feira nós estamos aguardando 2 depoimentos muito importantes. O primeiro deles, do diretor-presidente da Conafer, que é uma das associações, entidades que mais receberam recursos desse caso que está sendo investigado da Previdência. E também outro envolvido, que tem inclusive uma adega de 7 milhões de reais que foi apreendido da Polícia Federal, que é o senhor Cavalcante, citado diversas vezes. Ele está convocado como testemunha para estar conosco aqui na segunda-feira. Nós vamos centrar a atenção nesses personagens que estão todos eles citados e que têm de trazer para nós informações. Claro que nós daremos a oportunidade de fala, todos os direitos serão respeitados, mas queremos que eles venham e falem a posição deles. Depois nós faremos toda uma comparação com as informações que começam a chegar da Receita Federal e já com previsão da próxima semana do COAF, que vai nos enviar as contas bancárias e os sigilos de praticamente todos os nomes e CPFs que foram solicitados pela CPMI. O Careca falou, né? O senhor falou que ele negou muita coisa, ou praticamente tudo, disse que não tinha nada a ver. O que pode ser aproveitado e talvez seja aí um próximo passo para as investigações? Ou vai ficar nisso de não fiz e os números diziam ao contrário? Alguma coisa ele admitiu? Ele está debaixo de um habeas corpus em que ele pode dizer o que quiser. E é impressionante, eu tenho falado para vocês, a legislação brasileira permite ao investigado que ele minta. Uma testemunha não pode mentir, mas um investigado pode, porque a partir do momento que ele recebe essa informação, ele pode dar a informação que desejar. O que está muito claro ali e que ele tenta negar é a facilidade com que ele tinha de relacionamento com autoridades do INSS e também do Parlamento, porque há fotos e passagens dele em diversos momentos em gabinetes e também no próprio plenário do Senado Federal. Essas informações ele não tem como negar. Ele pode até não dizer com quem esteve, por que esteve. Ele apenas afirmou que esteve em um gabinete para tratar da questão de um remédio
nós sabemos que fez muito mais visitas. Então, daqui se tira, apesar da negativa dele, que esse grupo tem informações, é um emaranhado de relacionamentos em Brasília, políticos e jurídicos, por meio de advogados que têm bancas caríssimas e bom relacionamento. Isso, para nós, hoje, é a maior dificuldade em nós vencermos, porque todas as vezes que nós nos aproximamos das informações que são dadas em sigilo do inquérito da Polícia Federal, nós esbarramos com o habeas corpus, que é conseguido e que não obriga as pessoas a virem aqui prestar esclarecimentos. Mas isso não vai nos fazer desistir. O senhor falou que ele foi visitar um gabinete para falar de remédio, provavelmente deve ter sido o canabidiol, porque uma das empresas dele é ligada a isso. Sim. Não é mais fácil procurar o gabinete que atuou diretamente nessa articulação? Bem, ele pode dar a explicação que desejar. Não cabe a mim, como presidente, até fazer qualquer ilação ou mesmo pré-julgamento do que ele está colocando a CPMI. Mas já é uma aceitação de que esteve dentro dessa casa e que seria muito bom que fossem revelados aqui todos os encontros. Não muda a investigação, as imagens dele entrando ou saindo do Senado ou mesmo os gabinetes. Ele pode ter ido em vários. O que muda a investigação para nós vai ser exatamente as relações de depósitos que nós estamos buscando. E aqui nós esbarramos no principal ponto que não foi esclarecido. Os saques em dinheiro, as malas de dinheiro que foram carregadas nos aviões, inclusive, que há testemunhas que dizem sobre isso, foram para quem? Os recursos sacados dos aposentados que saíram pelas empresas que prestavam serviços de fachada, que a maioria prestava serviço de fachada. Esse recurso foi entregue a quem? Esse patrimônio, ele hoje está bloqueado pelo Supremo nas investigações, é apenas uma parte. Nós estamos falando em quase 7 bilhões de reais que foram desviados. Tem muita informação ainda a ser buscada e nós queremos achar o caminho desse dinheiro. Presidente, os requerimentos votados em destaque hoje pela manhã teve um placar de 19-11, né? A que o senhor atribui esse resultado e se o senhor acha que isso compromete o andamento dos trabalhos nas próximas reuniões? Nós já temos os sigilos quebrados de todos os principais envolvidos. Então, para nós, se daqui para frente os requerimentos são ou não são aprovados, vai mudar muito pouco nas informações. Os sigilos de quebra bancário, telefônico, todos os mais importantes já estão aprovados e estão chegando à comissão. Agora, o governo se articulou para poder derrubar os requerimentos que eles não querem. Assim como a oposição conseguiu, também a base do governo está se articulando. Mas eu não, como presidente, eu digo para vocês que tenho observado tanto dos dois lados, o desejo de esclarecer. Isso é que é o mais importante. Senador, como é que o senhor vê essa contradição apontada pelo senador Contarato em relação a ACT firmado entre a ANBEC e ele? Ficou muito ali no ar de que houve uma contradição e até mesmo uma mentira do que ele falou e do documento que foi apresentado. Como é que o senhor enxerga isso? Bem, primeiro, o depoente negou que tenha procurações ligadas às associações. Ele disse que apenas havia uma restrição. Não é verdade. A gente percebe pelos envolvidos, por aqueles que trabalharam com ele, que as procurações eram dadas a terceiros para a movimentação de recursos das empresas. É uma artimanha muito bem montada e muito bem organizada. Ele não aparece à frente, mas todos os que trabalham para ele têm envolvimentos. Isso já ficou muito claro nos depoimentos anteriores. Outro ponto, é impossível que os acordos de cooperação técnica tenham sido firmados com tanta rapidez sem o envolvimento de autoridades nesse assunto. Impossível, porque os ACTs demoram, eles têm prazo, têm processo. A maioria foi firmada dentro de processos muito rápidos. A meu ver, o senhor Antônio Carlos Camilo, ele era o prestador de serviços das associações, mas era ele quem usava da influência para conseguir a liberação das listas e a inserção dos valores nas contas da Previdência. Presidente, mais cedo a OAB soltou uma nota pedindo uma reparação do senhor, da CPI, a respeito da forma como o advogado da defesa foi tratado. O que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que em CPIs muitas vezes os ânimos são exaltados, mas os advogados têm sido respeitados aqui. Já conversei com o advogado do depoente e eu entendo que essa questão já foi superada. A OAB é muito bem-vinda, a participação dela, mas cabe a mim como presidente manter a ordem. Eu não estava no momento,
né, da confusão, mas depois as coisas se tramitaram, estão seguindo com muita tranquilidade, os direitos estão todos sendo respeitados. Acredito que já superamos tudo isso. Muito obrigado. Ainda sobre o requerimento rejeitado de mais cedo, do Gustavo Marques Gaspar, o que precisa? Alguns parlamentares falaram que vão apresentar novos requerimentos para convocar. É só apresentar ou precisa de novos elementos? Como foi rejeitado, não há de se falar em investigação sobre o nome do senhor Gustavo Gaspar. Agora, um dos requerentes nos trouxe a informação de que ele está disposto a entregar o sigilo fiscal bancário para a CPMI. Se assim o fizer, vai ser colocado em discussão e se houver necessidade, algum tipo de movimentação irregular ou que ligue a um dos depósitos, nós apresentaremos um novo requerimento para que ele venha depor na CPMI. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado.